Olá, eu sou a Rafaela, professora virtual do curso Next Level. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos explorar um aspecto profundo da vida cristã, a sabedoria espiritual, aquela que não vem apenas do estudo ou da experiência, mas que é gerada pela presença viva do Espírito Santo em nós. Então se prepare, pega sua Bíblia e vamos mergulhar juntos nessa revelação poderosa. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de poder, amor e moderação. Olha que incrível! Poder, ligado aos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 8 ao 11. Amor, visível nos frutos do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. E moderação, que aponta para os 7 Espíritos de Deus, Isaías 11, 2. E é justamente esse último ponto que vamos explorar aqui. A sabedoria espiritual gerada pelo Espírito, que nos ajuda a crescer com maturidade, estabilidade e clareza no caminho da fé. A moderação também é entendida como equilíbrio, autocontrole e estabilidade de mente. Em outras palavras, a moderação gerada pelo Espírito promove sabedoria espiritual, algo essencial para quem deseja amadurecer na fé. Para ilustrar isso de forma bem visual, vamos olhar para um símbolo marcante da Bíblia, o candelabro de ouro, ou menorá, descrito lá em Êxodo 25. Deus instrui Moisés a fazer um candelabro com 7 lâmpadas, um item que iluminava o tabernáculo e representava a luz divina no meio do povo. Faça um candelabro de ouro puro batido. Da haste central sairão 6 braços, 3 de cada lado. Em seguida, faça 7 lâmpadas para o candelabro e posicione-as de modo que reflitam a luz para a frente. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Êxodo 25, 31 ao 40. Essa imagem depois aparece de novo no livro do Apocalipse, agora ligada à igreja. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse 1:20. As 7 lâmpadas não são só decoração, elas apontam para a plenitude da ação do Espírito Santo, revelada em Isaías 11:2. O Espírito do Senhor estará sobre ele, o espírito de sabedoria e de discernimento, de conselho e de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Essas 7 manifestações mostram como o Espírito atua de forma completa, não só com poder sobrenatural, mas também com direção, inteligência e equilíbrio. No Antigo Testamento, esse candelabro ficava no lugar santo do tabernáculo. Mas depois da vinda de Jesus, tudo começou a mudar. João escreve que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. João 1,14. Ou seja, agora Deus habita com a gente, em Jesus. E Jesus prometeu que depois da sua partida, o Espírito viria morar em nós. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. João 16, 13 ao 15. Isso significa que a luz do Espírito agora brilha dentro de cada cristão. O templo de Deus já não é mais um prédio, mas sim cada um de nós. Como Paulo afirma em 1 Coríntios 3, 16 e 17, vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. E com essa nova realidade, o candelabro também ganha um novo significado. Ele não está mais só no lugar santo de um templo físico. Agora ele está no nosso interior, simbolizando a presença viva do Espírito Santo em nós. Esse candelabro espiritual revela o caráter de Deus e nos transforma, pouco a pouco, para que nos tornemos mais parecidos com Cristo, em poder, sabedoria e caráter. Tópico 2.1. As 7 chamas do Espírito. No dia de Pentecostes, algo extraordinário aconteceu. Mas mais do que os sinais visíveis e os milagres que todos lembram, o Espírito Santo trouxe uma transformação ainda mais profunda.
Ele começou a mudar por dentro, renovando mentes, alinhando corações com o caráter de Cristo e despertando sabedoria espiritual. A igreja primitiva é o melhor retrato disso. Basta olhar o que está escrito em Atos 2. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia um temor do Senhor, repartiam o que tinham, adoravam juntos. E o Senhor acrescentava, dia após dia, os que iam sendo salvos. Esse estilo de vida só foi possível porque eles estavam cheios do Espírito. E é aqui que entra o nosso foco de hoje. As 7 manifestações do Espírito do Senhor, descritas lá em Isaías 11, 2. Essas 7 chamas, como as 7 lâmpadas do candelabro, representam áreas em que o Espírito atua dentro de nós, moldando quem somos e como vivemos. Vamos dar uma olhada em cada uma delas? Sabedoria é a habilidade de agir com equilíbrio, prudência e discernimento. Não é só conhecimento, é saber aplicar o que é certo na hora certa. Discernimento, ou entendimento, é a clareza espiritual para compreender o que está acontecendo, tanto nas situações quanto no coração das pessoas. Conselho é saber ouvir, orientar, planejar com propósito e buscar direção em parceria com outros e com Deus. Poder, ou fortaleza, é a coragem, a força interior para enfrentar desafios, resistir ao mal e agir com ousadia por amor a Deus. Conhecimento. Aqui não é sobre saber muitas coisas, mas sobre ter intimidade real com Deus, aprender dele, reconhecer a sua voz e caminhar com ele. Temor do Senhor. Não é medo, mas reverência. É viver com um profundo respeito pela presença de Deus, levando ele a sério em tudo. Espírito do Senhor. Essa é a chama central, que representa a plenitude do Espírito, como a haste do meio no candelabro, que sustenta todas as outras. Aponta para Jesus, a fonte de toda luz e sabedoria. Essas 7 chamas não são apenas símbolos bonitos. Elas mostram o tipo de vida que o Espírito Santo quer produzir em nós. Uma vida equilibrada, corajosa, sábia e cheia da presença de Deus. Em casa, na igreja, no trabalho, em tudo. Tópico 2.2. A origem da sabedoria. Quando falamos de arrependimento na Bíblia, não estamos falando apenas de sentir culpa ou tristeza por algo errado. O termo usado no Novo Testamento é metanoia, que significa literalmente mudança de mente. É uma transformação real, profunda, que começa no jeito de pensar e se reflete no modo de viver. É quando nossa mente e nosso coração são redirecionados para Deus. E essa mudança está diretamente ligada à sabedoria. Afinal, ninguém pode viver com sabedoria se continua pensando do mesmo jeito. A Bíblia nos dá o ponto de partida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Mas o que é esse temor? Não é um medo que paralisa, e sim uma reverência profunda. É reconhecer quem Deus é, santo, justo, amoroso, soberano. E diante disso, nos colocarmos no nosso devido lugar, com humildade, com dependência e com disposição para obedecer. Paulo explica isso de forma linda em Romanos. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. Essa transformação, essa metanoia, começa quando passamos a levar Deus a sério. Quando o temor do Senhor entra no nosso coração, ele nos tira da ignorância, quebra o orgulho e abre espaço para a sabedoria que vem do alto. Ou seja, mudar a mente e viver com sabedoria andam lado a lado. Não é uma mudança superficial, é algo que nasce do temor de Deus e se manifesta numa vida transformada, justa e cheia do Espírito. É assim que começa a verdadeira sabedoria, com um coração reverente, uma mente renovada e um desejo sincero de viver como Cristo. Agora vamos para a última parte da aula. Tópico 2.3. A verdadeira sabedoria.
Quando a Bíblia fala sobre sabedoria, ela está indo muito além de inteligência ou capacidade prática. Na verdade, a sabedoria bíblica é algo espiritual, uma virtude que transforma o nosso caráter, orienta nossas decisões e nos ajuda a perceber a vontade de Deus em todas as áreas da vida. Em Tiago 3, dos versículos 13 ao 18, deixa isso bem claro. A sabedoria terrena está cheia de inveja, ambição egoísta, confusão e atitudes destrutivas. Ele chega a dizer que ela é terrena, animal e demoníaca. Bem pesado, né? Por outro lado, a sabedoria que vem de Deus é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ou seja, ela constrói, cura, une, reflete o caráter de Jesus. Esse mesmo contraste aparece também em 1 Coríntios 2. Paulo explica que a sabedoria que ele e os apóstolos ensinavam não era a sabedoria humana, mas sim a que vem de Deus, revelada pelo Espírito Santo. Ele até diz que o ser humano natural, sem o Espírito, não consegue entender essas coisas porque parecem loucura. Só quem é nascido do Espírito pode discernir e viver essa sabedoria. E mais, é o Espírito quem nos dá a mente de Cristo, e é com essa mente que conseguimos entender o que realmente agrada a Deus. Tudo isso nos leva a uma pergunta bem prática. O que está guiando as nossas decisões? Se for o orgulho, a vaidade, a competição, é sinal de que estamos operando na sabedoria terrena. E mesmo que pareça eficiente por fora, os frutos serão divisão, tensão e desgaste. Mas se nossas escolhas são guiadas por um coração submisso ao Espírito, vamos ver frutos diferentes: paz, justiça, reconciliação, equilíbrio. A sabedoria do alto não vem de esforço humano, mas de intimidade com o Espírito Santo. Ela é revelada a quem busca a Deus com sinceridade. Um cristão cheio do Espírito toma decisões equilibradas, discerne o que vem de Deus e age com mansidão, e não com arrogância. É essa sabedoria que transforma lares, cura relacionamentos e fortalece a igreja. Ela é luz. Ela é vida. Por isso, se queremos viver de forma sábia, precisamos de uma mente renovada, sensível à voz do Espírito e firmada na palavra. Só assim a igreja vai crescer de forma madura, saudável e cheia da presença de Deus. E na próxima aula, a gente vai mergulhar em outro aspecto maravilhoso da ação do Espírito: os 9 dons espirituais, manifestações sobrenaturais que edificam e fortalecem o corpo de Cristo. Não deixe de aprofundar seus estudos lendo a apostila e fazendo as atividades.